Bom, pessoal, na questão 7 a gente tem outra questão do Enem, que diz o seguinte. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido, ou seja, qualquer desses 8 sentidos. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, ok? E o seu controlador efetua as três mudanças consecutivas, a saber, a primeira mudança é 135 graus no sentido horário, no sentido anti-horário, certo? A partir daqui do oeste ele fez uma mudança de 135 graus no sentido anti-horário. A segunda mudança foi 60 no sentido horário. E a terceira mudança foi 45 no sentido anti-horário. Tudo mudanças consecutivas, ok? Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, que é esse aqui, certo? Devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deverá efetuar para reposicionar a câmera? Então vejam que a situação é o seguinte. Ele estava com a câmera aqui no oeste, ele fez essas três mudanças, e depois dessas três mudanças, ele virou a câmera com a menor amplitude possível para o sentido noroeste. Então, está perguntando qual é a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera, certo? A partir depois dessas três mudanças, qual que será o movimento que ele vai ter que fazer com a menor amplitude possível para mudar a câmera da onde ele parou após as três mudanças até o sentido noroeste, tá? Bom, então vamos ver o que a gente tem aí. Bom, pessoal, vou chamar de y a menor medida do arco formado entre a posição inicial e a posição resultante das três mudanças. Então, estou chamando de y a menor medida do arco formado entre a posição inicial e o final da posição que a câmera parar após as três mudanças. Então, esse valor da medida desse arco eu vou chamar de y, ok? Por x, eu vou chamar a menor medida do arco formado entre a posição resultante das três mudanças com a posição do sentido noroeste. Então, x vai ser a medida do arco resultante, a menor medida do arco que está entre o final da posição após os movimentos das três mudanças, certo? E o sentido noroeste, tá? Então, esse vai ser o valor de x, que é justamente o que o exercício está me perguntando. Qual que é a mudança que eu tenho que fazer, qual a mudança de sentido que eu tenho que fazer para efetuar o reposicionamento da câmera, ou seja, da onde que eu parei após as três mudanças até o sentido noroeste. Esse valor eu estou chamando de x, ou seja, o valor da medida em graus dessa mudança eu estou chamando de x, ok? Bom, pessoal, então vejam o seguinte, primeiramente, a gente tem de certa forma aqui uma circunferência que ela é dividida o quê? Em 8 sentidos. Se a gente divide a circunferência em 8 partes iguais, a gente pode dizer o seguinte, que a medida de cada ângulo que separa dois sentidos consecutivos é de 45 graus. Então, por que é 45 graus, pessoal? Porque quando você pega 360, que é uma volta completa na circunferência, e divide em 8 partes iguais, quer dizer que cada parte contém, então, 45 graus. Certo? Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Que a cada dois sentidos consecutivos, a gente tem aí 45 graus. A gente tem medida de um arco de 45 graus. Ou seja, para eu passar de norte para nordeste, eu tenho que percorrer aí uma medida de um arco de 45 graus. Da mesma coisa, para vir de nordeste a leste, eu tenho que percorrer um arco aí também de 45 graus. E assim vale para todos esses espaços aqui, ok? Bom, pessoal, vejam que o nosso ponto de partida é aqui no oeste, certo? O que aconteceu na primeira mudança? Eu parti do oeste e fiz o quê? Eu fiz um arco de 135 graus no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui, ó, o sentido contrário do relógio. Então, vim cá e fiz um arco quê? De 135. Eu girei minha câmera no sentido anti-horário com um arco de 135 graus. Então, ele parou mais ou menos aqui, certo? Após a primeira mudança, o que eu fiz? Eu fiz uma mudança, eu fiz um giro de 60 graus no sentido horário. Agora, o sentido horário é o contrário, é para esse sentido aqui, o sentido do relógio. Então, fiz um arco aí, uma rotação de 60 graus com a câmera, parando ela aqui, certo? Mais ou menos nessa posição.
Na terceira mudança, o que eu fiz? Eu fiz uma rotação de 45 graus no sentido anti-horário, que é o mesmo sentido desse vermelho aqui, ó. O sentido anti-horário é esse, certo? Então, peguei a partir desse ponto aqui, que foi o resultado final de onde eu parei após a segunda mudança, eu fiz o quê? Uma rotação de 45 graus no sentido horário, que é esse aqui, parando aqui. Então, essa posição aqui, ó, do tracinho amarelo, tracejado amarelo, estou indicando a posição final após o quê? As 3 mudanças. E eu quero determinar o quê? O menor ângulo formado que eu tenho que fazer para partir dessa posição até que posição? Até a posição aqui no sentido o quê? Noroeste, certo? Ou seja, o que eu quero determinar então, pessoal, é o tamanho do arco formado aqui entre essa linha amarela e essa linha amarela aqui. O ponto final das 3 mudanças, que é essa linha amarela, e o ponto final aqui, que é o sentido noroeste. Então, quero determinar o tamanho desse arco amarelo aqui. Bom, mas como é que eu determino esse arco amarelo aqui, pessoal, de acordo com essa figura que eu desenhei? Bom, pessoal, basta eu determinar a medida daqui, desse arco, até aqui. Bom, mas vejam que essa medida daqui até aqui, pessoal, nada mais é que o resultado desse movimento aqui, certo? Quando você faz esse movimento aqui, pessoal, se você determinar o valor desse ângulo daqui até aqui e somar com o ângulo daqui até aqui, você tem quem? O arco amarelo, que é o que a gente quer determinar, o valor de x, certo? Bom, mas como é que eu determino o valor desse arco que vem aqui do preto até o amarelo? Bom, esse arco que vem do preto até o amarelo, pessoal, você determina como? Fazendo as 3 movimentações, indo 135 para cá, voltando 60 e indo 45. O resultado disso vai me dar o quê? O arco formado entre esse amarelo e o preto, certo? Que eu chamei aí de quê? De y para você. Lembra que aqui, ó, eu chamei de y o quê? A menor distância, a menor medida do arco, formada entre a posição inicial, certo? Quem é a posição inicial é o preto, e a posição resultantes das 3 mudanças. A posição resultante das 3 mudanças é esse arco, é essa tracejada amarela. Então, quero determinar aí, ó, o tamanho desse arco com y. E o valor desse arco aqui, que eu estou chamando de y, nada mais é que o resultado das 3 mudanças, como eu disse para vocês. É você ir 135 para cá, 60 de volta e 45 de novo no mesmo sentido aí, horário. Certo? Então, na verdade, para você determinar o tamanho do arco y, que é a medida desse arco que vem aqui do preto até o amarelo, basta fazer o quê? Fazer 135, tirar 60 e somar 45. É isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Certo? Bom, pessoal, 135 menos 60 dá 75. 75 mais 45 dá 120. Ou seja, quer dizer que o arco determinado por esse ponto aqui, que é o ponto inicial aqui de onde a câmera começou, ao ponto final após as 3 mudanças, ou seja, a distância, a medida do arco que vem desse tracejado amarelo até o tracejado preto, é 120. Mas eu quero determinar o quê? Quem que é esse arco amarelo aqui? Bom, mas se eu sei que essa medida daqui, ou seja, daqui até aqui, mede 120, e que esse arco aqui, que é o arco formado aí, que está entre o oeste e o noroeste, mede 45, então vai ser o quê? 120 mais 45, certo? Então vejam aí, como eu encontrei que y vale 120, que é a distância desse tracejado amarelo até o tracejado preto, vai ser então 120 mais quanto? Mais esse pedacinho aqui que vale 45. 120 mais 45, 165 graus. E em que sentido, pessoal? No sentido horário, certo? Que é o sentido aí do relógio. Então, qual alternativa é a resposta correta? A alternativa aí, 165 graus no sentido o quê? Horário. Veja que a menor amplitude, pessoal, eu tenho 2 amplitudes aqui, 2 rotações. Eu posso fazer daqui até aqui, ou eu posso fazer daqui até aqui. Mas vejam que essa rotação que eu faço daqui até aqui é a maior. Ele pediu quem? A menor amplitude possível. Então, a menor amplitude é isso daqui. Ok? Então, tá aí, pessoal. Resolução da questão número 7. Que é fundamental a gente desenhar isso daqui no desenho que eles na figura que eles nos forneceu, para facilitar o nosso entendimento da compreensão do exercício e também a resolução dele. Ok? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. A gente resolve a última questão na próxima videoaula.
Fico por aqui. Um abraço. Tchau.